Olá, dou-vos as boas-vindas de novo. Neste vídeo vamos falar de referencial do espaço tridimensional e veremos duas abordagens para definir modelos neste espaço. Começarei por vos falar do referencial 3D mais utilizado, designado por referencial de mão direita. Este é importante junto com a sua partição, para se percepcionar bem o espaço em que vamos construir os modelos 3D. Seguidamente, falarei de duas abordagens para a construção de modelos de objetos 3D ou de personagens virtuais: as malhas poligonais e as curvas e superfícies paramétricas. Comecemos então por abordar o primeiro tópico da agenda, o referencial 3D da mão direita. Nós vivemos num espaço físico tridimensional e os modelos de objetos ou de personagens virtuais que vamos criar existem num espaço geométrico que também é tridimensional. Neste espaço geométrico é necessário considerar um referencial que vai ter três eixos: o eixo do X, também designado pelo eixo das abscissas, o eixo dos Y, ou eixo das ordenadas, e o eixo dos Zs, ou eixo das cotas, ou seja, o eixo relativo à altura. Estes eixos são perpendiculares 2 a 2 e interceptam-se na origem, o ponto 0, 0, 0. Cada ponto no espaço 3D tem três coordenadas, x, y e z, que definem exatamente a sua posição neste referencial. Por exemplo, assinalamos na figura a posição do ponto de coordenadas -1, 1, 2. Gostaria agora que pensassem no seguinte: quando temos uma folha de papel pousada no tampo da secretária, podemos desenhar um sistema de eixos 2D, com os eixos X e Y perpendiculares entre si e a crescerem, respectivamente, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Este sistema designa-se por sistema de eixos do plano cartesiano. Se pensarmos em estender este sistema para a terceira dimensão, o terceiro eixo, perpendicular aos dois anteriores, é o eixo dos Zs e surge naturalmente associado à altura. Por isso, se designa por eixo das cotas. Mas se o desenho for produzido num ecrã, como neste exemplo, em que se representa uma cena 3D de um túnel com veículos a partir do ponto de vista do passageiro sentado à direita do condutor de um automóvel. Neste caso, a superfície de representação está de frente para nós e, portanto, será natural ter o sistema cartesiano na posição da figura. E então, o eixo dos Zs sai do ecrã, crescendo na nossa direção. Por este motivo, em computação gráfica, o eixo dos Zs é habitualmente associado à profundidade da cena. Contudo, notem que a posição relativa dos eixos é a mesma em ambos os casos, ou seja, é o mesmo referencial, só que rodado relativamente à origem, 0, 0, 0. Este referencial designa-se por referencial de mão direita. De facto, se alinharmos o polegar da mão direita com o eixo do X, o indicador da mão direita com o eixo dos Y, de modo natural, o dedo médio, que se alinha com o eixo dos Zs, sai da palma da mão direita. Este sistema é o que se usa habitualmente em computação gráfica 3D. Também existe um referencial de mão esquerda, que se utiliza em situações particulares. Observem que os referenciais definem partições do espaço. À semelhança da partição do plano 2D, em que os dois eixos principais, X e Y, dividem o plano em 4 partes com o mesmo tamanho, denominadas por quadrantes, em 3D, onde voltamos à orientação inicial dos eixos, com os 3 eixos principais, temos os 3 planos principais: o plano X ou Y, no qual a coordenada Z é nula, o plano YOZ, no qual a coordenada X é nula, e o plano XOZ, no qual a coordenada Y é nula.
Estes três planos principais definem uma partição do espaço 3D em 8 octantes, cuja numeração é a que se mostra nesta figura. Notem que os 4 octantes que têm Z positivo são numerados no sentido direto, isto é, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, e a numeração dos 4 octantes que têm Z menor do que 0 segue a mesma convenção. Depois de termos percebido como funciona um referencial 3D, de como este define partes do espaço, vamos ver como podemos construir os nossos modelos dentro deste mesmo espaço. Falemos da criação de modelos 3D recorrendo a malhas poligonais e a linhas e superfícies paramétricas. Vamos começar por explicar como se podem inserir personagens virtuais nos nossos mundos virtuais. Vejamos alguns passos da criação de um Pikachu, que, como muita gente deve saber, é um famoso Pokémon. Trabalhando progressivamente o modelo, vamos conseguir aproximar-nos da forma desejada. Neste caso, está a ser usada uma malha poligonal, ou seja, uma coleção de polígonos adjacentes entre si. Cada polígono da malha tem um conjunto de vértices, as coordenadas definidas no referencial 3D, de que falámos anteriormente, e um conjunto de arestas, constituídas pelos segmentos de reta que unem cada par de vértices. Por exemplo, vemos aqui a mesma malha de polígonos vista de 4 pontos de vista diferentes e com tamanhos diferentes. Terminada a modelação, podemos, por exemplo, escolher inserir um modelo num cenário virtual ou criar réplicas físicas usando uma impressora 3D. Uma outra alternativa para construir e criar modelos 3D consiste em recorrer a superfícies paramétricas, designadas por NURBS, do inglês Non-Uniform Rational Basis Spline. Estas superfícies paramétricas são geradas recorrendo a equações matemáticas. As suas formas dependem de pontos de controlo que lhes são exteriores. Nesta pequena animação, podemos observar estes pontos de controlo que constituem um reticulado na vizinhança da superfície. Também podemos recorrer a curvas paramétricas, geradas, igualmente, recorrendo a equações matemáticas. Também neste caso, as formas destas curvas dependem de pontos de controlo que lhes são exteriores. As mais conhecidas chamam-se curvas de Bézier, e o nome deve-se ao engenheiro francês Pierre Bézier, funcionário da Renault, que na década de 1960 aplicou estas curvas para criar modelos digitais de carrocerias de automóveis. Nesta imagem, vemos uma curva de Bézier de grau 3. Hoje em dia, qualquer software interativo de modelação oferece a possibilidade de trabalhar facilmente com curvas e superfícies paramétricas. Mas que ferramentas temos à nossa disposição para, a partir das malhas poligonais ou das superfícies paramétricas, construir os nossos próprios modelos 3D? Falaremos deste assunto num outro vídeo em que abordaremos tópicos como as transformações geométricas e as operações booleanas entre malhas. Obrigada pela vossa atenção e até breve.